Meus irmãos, vamos dar continuidade, né, sobre essa aula, a hermenêutica e a escatologia bíblica. Agora vamos ver agora como é que os judeus eles tratavam, interpretavam as escrituras. Então vamos observar aí como é que eles faziam para interpretar as escrituras. Então, os judeus e o seu literalismo. Então, os muitos mandamentos e advertências de Deus para seu povo necessitavam de que fosse passado a eles, seja pelo profeta, juiz ou sacerdote. Isto fazia com que este interpretasse as palavras de Deus para então ser transmitida. Quando essa mensagem era escrita pelos receptores, também carecia de intérprete para que o ensino fosse totalmente entendido. Mas qual método era usado para esta interpretação? Quando Deus falava, suas palavras eram entendidas literalmente? A resposta é sim. Então, se você observar, quando Deus usava um sacerdote, quando Deus usava um juiz, quando Deus usava um profeta e queria transmitir uma mensagem para ele, Deus falava literalmente, numa linguagem que o profeta entendia, de uma forma costumeira que ele entendia. É por isso que nós temos hoje escritos bíblicos mais culto e outro mais cultural da época do contexto do profeta. Você lê, por exemplo, o livro de Amós, que Amós era boieiro, né? Era boiadeiro, trabalhava com boi. Então observe que a linguagem de Amós é uma linguagem mais do seu cotidiano. Já Isaías, que era homem culto, que vivia no palácio do rei, ele trazia consigo algumas verbetes, algumas palavras difíceis de compreensão, mais literal, mas que o povo de Israel entendia. Então, o método usado pelos judeus para interpretar todos os oráculos do Senhor era literal. Então, os judeus usavam o literalismo. Então, era literal o método que eles usavam. Quando Deus disse a Adão e a Eva que se comesse o fruto da árvore do conhecimento morreria, ele queria que morreria. Ele queria que assim como falou fosse entendido. E comendo o fruto, o casal provou do castigo da literal advertência de Deus. Então, realmente, o homem, ele quando comeu, ele morreu literalmente. Morreu primeiro espiritualmente, moralmente, depois morreu fisicamente. Então, Deus falou realmente de uma forma literal. Como Deus falou, assim aconteceu. Quanto às profecias, os judeus aguardavam delas o cumprimento literal. As que falavam da vinda do Messias. Então, você pode ver lá em Gênesis 3, versículo 15, e número 24, 17, e também Gênesis 49, 10, Isaías 9, Miqueias 5, 2. Os judeus esperavam literalmente um Messias, esperavam um rei de Israel, esperavam alguém que viesse fisicamente, né, para reinar sobre eles. Seria o Mashiach, seria o Messias. Alimentava a esperança da nação que aguardava o cumprimento literal de todas as eras. Então, os judeus, quando liam a Escritura, ele tinha essa visão de interpretar literalmente. É por isso que algumas pessoas, quando Cristo veio para a Terra, então os judeus acreditavam que Jesus viria já como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, já para trazer o reino milenar para eles, um reino de paz, porque era assim que a profecia messiânica mostrava, e que vai se cumprir quando Cristo voltar em glória com a igreja, com a sua noiva, para reinar aqui na terra. Agora nós iremos ver o literalismo no Novo Testamento. Então, não só Jesus, mas também os discípulos sempre interpretavam os livros do Antigo Testamento de uma maneira literal. Então, lá em Mateus 12, versículo 17, eu vou ler esse versículo agora. Vamos ler as Escrituras. Mateus 12, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. 12, 17 de Mateus.
Vou ler do versículo 16. E recomendava-lhe rigorosamente que eu não descobrisse, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Eis que aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em que a minha alma se compraz, porém sobre ele meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Então observe que no verso 17, os discípulos eles esperavam o cumprimento da profecia que foi dito pelo profeta Isaías. Ao mencionar a si mesmo, disse que nele se cumpria a profecia de Isaías, que está em 42, de 1 a 4. Então vamos ver a profecia que os discípulos esperavam, o cumprimento. Então 42, do versículo 1 ao 4, que diz assim: Eis aqui meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas guardarão a sua doutrina. Então, observe, já dentro dessa profecia aqui messiânica, ele já começa a colocar uma linguagem figurada, cana trilhada, não quebrará, mas há um sentido real, há um sentido literal, né, para uma edificação, entendimento profético. Ou seja, que diz o profeta, Jesus interpretou como literal, não alegorizando o seu sentido. Outro versículo interessante que mostra a interpretação literal está em Lucas 18, 31. Vamos ler também Lucas 18 e o versículo 31. 18 de Lucas e 31. E diz assim: E tomando consigo os 12, disse-lhe: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado, cuspido e açoitado, matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Então, mais uma vez aqui, as profecias bíblicas que os discípulos judeus, o próprio Cristo interpretava de uma forma literal. Agora nós vimos, após nós lermos Lucas 18, 31, também coloquei aí no slide, abaixo diz assim: o apóstolo procedia da mesma maneira. Então os apóstolos procediam da mesma maneira. Em João 19, 24, 28 e 36, demonstravam que o apóstolo via na crucificação e morte de Cristo o cumprimento literal de profecias no Antigo Testamento. Então, meus amados irmãos, então nós vimos aí que os judeus, que os próprios apóstolos, o próprio Jesus Cristo, quando ia interpretar as profecias bíblicas da Antiga Aliança, ele interpretava de uma forma literal. Por mais que o texto viesse com alguma linguagem figurada, tipos e figuras, símbolos, parábola, mas haveria verdades literais, haveria verdades reais dentro daquele texto. É por isso que nós, cristãos, hoje, devemos ler a Bíblia Sagrada, primeiramente com essa visão literal. Quando o texto bíblico mostrar uma simbologia, mostrar um sentido alegórico, então devemos ver naquele sentido alegórico ali verdades literais, verdades reais. Então vamos, no decorrer desse estudo aqui, aprender muitas coisas a respeito da hermenêutica e também da escatologia bíblica. Glória a Deus. Então vamos orar a Deus por esse momento. Vai vir aí a segunda parte aí dessa mesma aula, para o vídeo não ficar muito longo, e nós iremos encerrar essa parte com 3 aulas sobre a hermenêutica e a escatologia bíblica. Então vamos orar e pedir a Deus visão para nós entendermos a Escritura de uma forma literal e
enquanto que no sentido figurado, ele nos dá a ciência, nos dá a sabedoria para nós interpretar de uma forma e ver as verdades reais. Pai de amor, Pai querido, Santo Deus, nós queremos visão, Senhor, entendimento, Senhor, para entender as Escrituras Sagradas, para entender as tuas profecias bíblicas. Pai eterno, Pai bendito, eu já te agradeço por esse momento, Senhor. Nos ajude, nos inspira para a próxima aula. Pai eterno, é isso que te peço em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Quero dizer aqui a vocês que esse tema, hermenêutica e escatologia, vai ser dividido em 3 aulas. Então, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.